em Josué. Vamos estar lendo em Josué, capítulo 1, verso 9. Eba, eu amo esse versículo. Eu amo, eu vivo usando esse versículo. Quando eu vi que era essa a programação para hoje, eu fiquei muito feliz. É, eu quero ler com você. Diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Gente, a verdade é que tem momento que parece ser assim, nossa, é tão fácil falar, tão fácil ler esse versículo tão bonito, mas na hora que vem o desafio, na hora que vem aquele medo de esfriar que chega a esfriar a barriga, tremer as pernas, né? Aquela mudança assim repentina que tira o seu chão. Aquela notícia que abala, coloca até a sua fé assim em dúvida, não é verdade? Esse momento é difícil. E esse momento é onde nós precisamos nos reabastecer com coragem. Por quê? Lembrando que a coragem, ela não vem de nós mesmos. A coragem, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, como está falando aqui em Josué. Josué, ele recebeu a missão de conduzir o povo à terra prometida, logo após a morte de Moisés. Então pensa para você ver. Você não acha que Josué foi muito corajoso? Porque Moisés estava ali há tanto tempo, há anos tentando fazer o povo entrar na terra prometida. Olha que missão! Se a gente for olhar por esse lado, a gente vai olhar e falar assim: nossa, Josué pegou uma batata quente, um povo que reclamava, né? Um povo que duvidava, um povo que tudo que Deus fazia, eles ficavam felizes só por alguns momentos, de repente já estava reclamando de novo. Pensa que batata quente que Josué pegou. Mas se você for ler toda a história, parece que Josué, ele queria essa unção, né? Ele queria muito poder ser usado por Deus ali, e Deus entrega essa missão a Josué, que vai ali diante ao povo com tanta força, com tanta coragem. E essa é a ordem de Deus para mim e para você. Isso permanece sobre a minha vida e a sua vida, né? Seja forte e corajosa. E o primeiro ponto que eu quero que você anota aí, você que gosta de notar, é: a coragem nasce da presença de Deus. Josué, ele não foi chamado para confiar nas próprias forças, e ele sabia disso, porque ele andava de ladinho ali com Moisés e ele sabia que Moisés não podia fazer nada sem o Senhor. Quantas vezes, né, ele ficou lá embaixo do monte aguardando Moisés voltar, e Moisés sempre voltava com novidade de vida. Então ele sabia que a presença de Deus constante é o que trazia força para Moisés e é o que continuaria sobre a vida dele para ele poder cumprir o maior chamado da vida dele. E quando nós temos a certeza de que Deus ele está conosco e que ele vai na frente, o medo vai perdendo a força, não é verdade? Quando uma pessoa chega naquele seu momento difícil que você tá e ela começa a te dar uma palavra de encorajamento, mesmo que você esteja em lágrimas, mesmo que vocês não estejam vendo, aquilo te traz um apoio. Aquilo é como se fosse um cajado assim que você vai se escorando naquilo ali, eu já falei muito assim, nossa, eu vou pela sua fé, eu vou pela sua força, porque se for olhar a minha, eu não consigo dar nenhum passo mais. É quando a gente tem essa certeza, né, que Deus vai conosco. Então, a coragem, ela não é ausência de medo, porque eu tenho certeza que Josué sentiu medo em algum momento da vida dele, principalmente quando eles chegam a ver o tamanho daqueles gigantes, daquele povo que habitava naquela terra, que era a terra prometida. Mas ele foi corajoso, porque nele não tinha uma ausência de coragem, tinha coragem nele. Então, é isso que eu quero convidar você hoje a continuar.
mesmo com medo, confiando em Deus, porque Ele que está no controle de todas as coisas. Eu e você, às vezes, a gente não consegue avistar muito longe o que Deus está para fazer, mas nós temos a certeza de que Deus é fiel e que Ele está trabalhando ao meu favor. É isso que a palavra de Deus diz, né? Que a palavra de Deus diz que Deus coopera para aqueles que amam a Ele. E nós amamos o Senhor. Aqui só tem mulher que ama o Senhor e que está vivendo debaixo dessa certeza, né? Então, antes de desistir, a gente não pode logo já desistir de primeira. Antes de desistir, a gente precisa se lembrar que a gente não está só, né? Deus caminha conosco, cada passo que a gente dá. E o segundo ponto que eu quero que você anote é: o Espírito Santo é a nossa fonte de coragem. Primeiro ponto, a coragem nasce da presença de Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo é nossa fonte de coragem. Ou seja, ela nasce da presença de Deus. Mas agora, o que que é que vai fazer continuar? O que que vai fazer fluir? Porque a fonte é algo que flui. É todos os dias, é algo que não para, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 também, por incrível que pareça, no verso 7 também, diz que, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, quer dizer que essas características mais difíceis aqui, ela não vem de nós, por isso que parece ser tão distante de nós, né? A gente ter poder, a gente ter sempre amor, principalmente pelos nossos inimigos, e ter domínio próprio. Não parece ser algo difícil, inalcançável às vezes, porque essas coisas só podem vir do Espírito Santo de Deus. A covardia, ela não vem de Deus, a covardia, ela vem de Satanás para nos tentar fazer perder o foco. E o Espírito Santo é quem nos capacita com poder, com amor, com equilíbrio, porque esses três elementos ele vence o medo. Então, o Espírito Santo é quem me dá poder para agir, mesmo quando eu estou diante das impossibilidades. E ele também me dá o amor para eu poder continuar firme, mesmo sendo às vezes um soldado ferido, né? Mesmo quando a gente está ferido, a gente está magoado e a gente ainda ora por aquela pessoa e a gente continua olhando para o foco, não, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. E o Espírito Santo também é quem nos traz equilíbrio para manter a nossa mente focada e não se desesperar. Não se desesperar. Quando o medo bate na porta, porque ele bate, uma hora ele vai bater na minha porta, ele vai bater na sua porta. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que responder com fé. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que eu não posso ver. Então é a fé que eu vou usar. Eu não estou vendo, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus e ele me dá poder para vencer todo medo em nome de Jesus. Usar, esse é o momento de você profetizar, de você usar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre aquela circunstância, sobre aquele medo. E o terceiro pontinho é: a fé é o combustível da coragem. A fé é o combustível da coragem. É o que vai reabastecer. A coragem, ela sem fé. Você sabe o que que é a coragem sem fé? Ela é apenas um impulso, né? Você dá aquela arrancada, o carro dá aquela arrancada. Se acabou a gasolina, foi só uma arrancada, ele não vai continuar andando. Assim é a fé. Ela não pode ser só um impulso. Ela tem que ser algo constante. Então tem que vir do Espírito Santo. E eu acho tão interessante que para o amor, a gente pode, eu e você, nós podemos muito bem criar um projeto.
Essa semana eu ouvi até uma pregação onde o pastor dizia: a gente pode, muitas pessoas podem abrir uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, porque aprendeu o mecanismo. Muitas pessoas podem pegar a palavra, montar uma palavra e pregar sem o Espírito Santo de Deus, ok? Muitas pessoas podem profetizar sem o Espírito Santo de Deus, sim, mas amar, ninguém pode. Amar sem o Espírito Santo de Deus é impossível. Dura pouco. De repente você percebe que a pessoa não tem amor de verdade naquilo que ela está fazendo, porque falta o Espírito Santo de Deus. Nos momentos de indignação, você vai perceber. Nos momentos de fúria, você vai perceber. E nos momentos de decepção, você vai ver. É aí que você vê se a pessoa está realmente sendo movida com o Espírito Santo. É quando ela não age por impulso, é quando ela não age com indignação e quando ela permanece mesmo as pessoas não amando, não favorecendo e não, às vezes, apoiando, né? É só o Espírito Santo de Deus, porque a gente é muito movido por aquilo que nos impulsiona, a gente é muito movido por pessoas que nos encorajam. Algo precisa, a gente não se move sozinho. Ou você se move porque você tem dependência emocional em alguém, a pessoa sabe disso e ela te apoia, ela te ajuda, ela te impulsiona, ela te encoraja, ela te dá um empurrãozinho. Ou você tem o Espírito Santo de Deus que colocou dentro de você um espírito de amor, de coragem e de equilíbrio. Não tem como a gente caminhar sozinho. Nós somos seres humanos que precisa de combustível. A gente precisa de algo que nos move e que seja o Espírito Santo, que seja a paixão por Jesus, que seja por acreditar que Ele está do nosso lado o tempo todo, por acreditar que existe algo maior do que apenas viver, nascer, viver e morrer. Tem algo maior, tem um propósito, né? A gente está aqui de passagem, tem um propósito, tudo que a gente passa é bagagem para que o propósito do Senhor cumpra nas nossas vidas. Então, a coragem sem fé é apenas um impulso, não vamos viver impulsivamente. Josué, ele atravessou o Jordão porque ele creu. Agora, Davi também, ele partiu para cima de Golias porque ele também creu, ele confiou. Não era a força dele. Ele sabia que ele era pequeno, que ele era limitado, mas ele confiava em um poder maior sobre a vida dele que vinha de Deus. E eu e você também, em nome do Senhor Jesus, podemos vencer. Nós podemos crer, nós podemos nos apegar a essa fé, a essa esperança. Deus, ele luta por mim, e por você. Então, que eu e você possamos nos reabastecer diariamente com essa palavra que é poderosa, com oração. Eu estou descobrindo que eu não posso mais viver sem jejum. Não estou podendo mais viver sem jejum. Por quê? Porque as batalhas vão aumentando, então a nossa entrega também precisa ser um pouquinho mais reforçada. São elas que mantêm a nossa fé acesa e a nossa coragem firme, tá bom? Então, para a gente concluir, reabastecer-se com coragem é se lembrar, eu e você nos lembrar quem nós somos, com quem nós caminhamos e para onde nós estamos indo. Não foi você, não foi eu que escolhemos a batalha. Foi Deus quem nos escolheu para sermos vencedor diante das batalhas. Então, lembre-se disso naqueles momentos de medo, de indignação, diante do impossível, diante de uma causa que você não pode. Respira fundo e comece a declarar com fé. Comece a declarar, Pai, eu não tenho um espírito de medo, mas eu tenho um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, que essa palavra tenha reabastecido a sua fé, lembrando que você não está sozinho, que Deus te deu um espírito corajoso. Você é uma mulher corajosa, você é uma mulher forte e você pode muito bem enfrentar os seus medos com o poder do Espírito Santo. Amém? Feche o seu olho onde você está. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por nos reabastecer com a tua palavra. Nós pedimos agora que o Senhor venha nos reabastecer com essa coragem, que nós possamos nos reerguer, Pai, nessa hora de todo medo, de tudo aquilo que tem nos travado, Pai. Que o Senhor possa, Paizinho amado, trazer sobre nós a tua presença constante. Nos dá ousadia, Espírito Santo, para poder enfrentar cada desafio, porque nós sabemos que eles virão, Pai. Nós não iremos viver, Senhor Jesus, enganadas, despreparadas. Nós estamos preparados porque o Senhor nos disse que seria desafiador. Mas faça, Senhor Jesus, com que eu e minhas irmãs prosseguimos com fé, confiando nos teus planos, porque ele é muito melhor do que os nossos. Os seus planos é agradável, é perfeito, é um plano de vida e de vida com abundância, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada mulher que está aqui, cada mulher que ainda vai ouvir esse devocional, que essa pequena porção, Pai, que essa pequena porção da tua palavra possa ser, Senhor Jesus, como um bálsamo, possa ser, Senhor Jesus, como refrigério, possa ser também, Senhor Jesus, como um combustível que vai fazer o restinho da semana delas se destravar, Paizinho amado. Dê para cada uma delas aqui a força física, cura o interior delas, cura a mente, cura o corpo físico, ajuda cada mulher na sua batalha. Cada uma aqui, Pai, tem a sua batalha diária, diária. Tem que ter um domínio próprio diariamente, Pai, para não deixar a família despencar, para não deixar o emocional ir por água abaixo, Paizinho amado, para não deixar a fé dela, Senhor Jesus, desmerecer a tua graça, Paizinho amado. Pai, eu sei que cada uma aqui tem uma batalha diferente, seja com filho, seja com o esposo, seja no seu interior, seja no trabalho, Paizinho amado. Eu não sei quais são, mas eu sei que cada uma de nós temos dentro de nós um gigante enorme que todos os dias tenta nos engolir, Pai. Mas o Senhor é quem tem nos fortalecido. E eu declaro sobre cada uma delas discernimento espiritual, estratégia do alto, força, Pai. Liberta cada uma delas de toda prisão na mente, Paizinho amado, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que traz medo, que faz elas se sentirem pequenas, desmerecedoras. O nosso trabalho não é desmerecedor, Pai. O que nós fazemos, Pai, as pessoas que estão à nossa volta podem até não valorizar o suficiente, mas nós estamos fazendo para um Deus que recompensa e recompensa com abundância. Então, que o nosso coração possa permanecer em Ti. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus.